Tem algumas pessoas que a gente cita aqui no canal que o olho chega a virar pra dentro do cérebro, assim, sabe? Quando o seu olho entra assim, você praticamente não enxerga de tanto que você vira o olho. Pois é, este é o caso dos vídeos do Café com Teu Pai, que quando eu vejo eu me reviro, né? Eu fico assistindo e fico pensando, meu Deus, como é que o povo gosta disso? Mas calma, porque se você gosta dos vídeos de Café com Teu Pai, eu sugiro que você fique nesse vídeo, porque a gente vai discutir sobre muita coisa. Então, caso você odeie ou caso você goste, fica aqui. Talvez você saia desse vídeo passando a entender por que as pessoas não gostam dele, porque existe um motivo, tá? Vamos discutir tudo então. Então já deixa um like nesse vídeo, fortalece, porque parece que Café com Teu Pai resolveu fazer um barraco com a Anitta, tá? Resolveu agora xingar a Anitta, uma grande confusão. Foi denunciado também ao Ministério Público Federal, vai responder aí. Vamos entender o que vai rolar e o que está acontecendo nesse caso. Mas antes, já para tudo, deixa o like nesse vídeo, comenta hashtag fora. Se você não quer esse homem na sua vida ou um homem parecido na sua vida. Se você quer, não comenta nada que vai aparecer. Agora, se você não quer de jeito nenhum, já comenta fora. Hashtag fora se você não quer um homem deste na sua vida, tá? Jean, que fofoca é essa? O que tá acontecendo? Se você não conhece este influenciador, inclusive, acho que era melhor não conhecer, tá? Tem algumas pessoas que a gente merece não conhecer, mas fazer o quê? Este é o Café com Teu Pai, Breno Faria. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, né, discutindo sobre todas as problemáticas do conteúdo dele. Não vai ser este o foco do vídeo, vai ser os últimos acontecimentos. Então, se você quiser um vídeo mais completaço, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser assistir. Porém, vamos fazer uma recapitulada aí de Café com Teu Pai. Breno Faria, este influenciador que eu mostrei o perfil aí, ele dá dicas para mulheres de como as mulheres devem se comportar para atrair um homem de valor, para conseguir um relacionamento estável, incrível, de acordo com as regras e com as leis que ele tirou fontes. Mas ele tirou das fontes dele aí, vozes da cabeça, a maioria das coisas que ele fala. Mas tudo bem. E aí a gente vai entender as problemáticas, então, dos primeiros conteúdos dele, num grande resumo e compilado, dito por uma mulher. Porque aqui eu vou trazer opiniões de mulheres, falando sobre o conteúdo dele, e também de psicólogos e psiquiatras sobre o conteúdo dele. Então, diferente dele que tira vozes da cabeça e vozes do c... a gente aqui vai trazer pessoas que de fato entendem sobre a mente humana e psicologia. Então, psicólogos, psiquiatras e mulheres que de fato têm vivência e sabem opinar aí sobre o que ele tá dizendo da vida de uma mulher, que uma mulher deve ou não fazer. Então, vamos ver aqui o conteúdo da Karen Pacheco. Karen, faça um resumão aí pra gente entender, porque eu não quero assistir 500 vídeos desse homem, que Deus abençoe a gente. Vamos lá. Quem é Café com Teu Pai? Do Café com Teu Pai e por que ele está sendo chamado de Red Pill. Durante esse mês, após inúmeros casos de e feminicídio, saiu essa lista aqui de perfis que produzem conteúdo Red Pill pra alertar a galera a parar de seguir. O movimento Red Pill, ele aborda ideologias misóginas e faz alusão ao filme Matrix, onde quando você pega aquela pílula vermelha, é o seu despertar. E o despertar para homens que criam esse tipo de conteúdo seria o homem ganhar mais consciência e não ser mais dominado por mulheres. Criando uma teoria de que todo e qualquer fracasso do homem é culpa da mulher e culpa do feminismo. Logo quando eu vi essa lista, obviamente que eu fui procurar as pessoas que seguem esses caras e você consegue identificar qual que é o perfil mais violento, né? Qual que é mais óbvio. Tal como o Calvo do Campari. Mas aí quando eu entrei no perfil do Café com Teu Pai, eu falei, ué, por que ele tá aqui? E por que 12 pessoas em comum seguem ele? Aí eu entrei no perfil e fui pesquisar alguns vídeos. Vai te dar a mesma vida que você já tem solteira, então continue solteira. Não importa o que falam por aí. O cara tem que vir pra somar em alguma coisa na sua vida. Se ele não te protege, não te ajuda, não torna a sua vida mais leve, nem que seja pagando as coisas mesmo, é melhor ficar solteiro. Parece inofensivo, né? Um homem jovem, de bigode, dando conselho pras mulheres pra parar de cair em conto, né? De homem que não preste e tudo mais, assim. Achei Não vou interromper ela não, que depois tem coisa pra falar. Conselheiro. Até que Acha que manda no homem. E essa daqui consegue qualquer coisa dele sem esforço. A verdade é que o homem bem sucedido quer uma mulher feminina, bem mulherzinha, que não tá nem aí pra negócios ou pro mundo corporativo. Ele quer a mulher dele pra ele. Por mais machista ou opressor que isso possa parecer. Ele não quer ter que disputar a atenção da esposa com uma carreira, por exemplo. O normal é que esse homem busque uma mulher pra criar um lar pra ele e cuidar dos filhos dele. E não alguém pra somar financeiramente ou disputar. Enquanto isso, o homem que se atrai pela fodona, super empresária, com energia de chefona, é justamente o homem frouxo. só nesses recortes aqui, ele tá falando como a mulher deve se comportar, que ela tem que ser feminina, que ela não pode focar demais na carreira, cuidar do lar e dos filhos, ser submissa ao homem, para que aí sim o homem possa focar nos negócios dele, ter a mulher só para ele, ser o forte da relação macho alfa, por mais que isso possa parecer machista ou opressor. Traduzindo, ele tá falando que se você quer ser a mulher fodona e dos negócios, você vai acabar atraindo um homem frouxo e que a culpa é sua. Então você precisa se diminuir. Você não pode focar tanto na carreira assim. E isso é sempre o foco dos vídeos. A culpa é sua. Então você tem que mudar o seu comportamento e não os caras têm que mudar o comportamento deles. Isso é o norte do conteúdo deles. Se você para pra assistir, é basicamente tudo sobre isso. A mulher tendo que se adequar, a mulher tendo que usar uma roupa X, a mulher... Eu assisti vários vídeos, inclusive já fiz um vídeo completo desse cara. Então, enfim.
Porque isso é trabalho do homem, seu trabalho é cuidar da casa, do lar e dos seus filhos. Então, esse jeito bonitinho de falar que parece o conselho, né, não, é controle. E aí, não satisfeita, fui caçar mais vídeos, eis que me deparo com um vídeo feito com uma mulher, que é pra dizer, né, claro, ela é minha aliada, eu tô do lado das mulheres. Existe um chavão repetido por muitas mulheres modernas. Eu não quero agradar homens. E é verdade. Elas não querem agradar aos homens, mas sim ganhar aplausos de mulheres mais carentes do que elas mesmas. O resultado é uma legião de homens mal acabados, com cílios postiços e depressão. E chama isso de empoderamento. A gente tomar a frente e ser protagonista da nossa vida é lida como está tentando imitar o homem e tá tentando competir. É absurdo. Inclusive, é uma tática bastante usada por homens machistas e manipuladores, que é: por que você tá competindo comigo? Eu tô competindo contigo ou você está se sentindo ameaçado por mim? E sim, é um soco no estômago ter uma mulher produzindo conteúdos do tipo. Infelizmente, isso sempre existiu. Muita mulher, pra não sentir que está indo contra a corrente, prefere ficar do outro lado, se odiando, porque isso é um auto-ódio, e odiando outras mulheres. O famoso mulheres que odeiam mulheres. E aí, seguindo na minha pesquisa, também entrei no perfil da Pietra, que também tem bastante seguidor, pra ver o que tanto ela tá falando. Várias mentiras assim que você acha que o feminismo colocou na cabeça de uma mulher hoje. Mentira número 1. Ser submissa vai te transformar numa pessoa inferior. Segunda mentira. Você não pode depender financeiramente de um homem. Como é que se você fosse dar um conselho Meu Deus do céu, que conselho é esse, gente? Que conselho é esse? pra um homem que quer ter um relacionamento legal, que conselho você daria? O homem deveria buscar uma mulher cristã. Eu acho que fora disso não tem jeito. Uma mulher que tem o coração no lugar certo. Uma mulher temente a Deus. Não vai se vestir igual uma piriguete. Não vai postar foto de biquíni. Não vai sair beijando homens por aí. Não vai sair pra balada encher a cara. Não vai ficar em barzinho dando em cima de cara. Então não, já descarta, entendeu? Usou da forma mais antiga de controle e manipulação dos nossos corpos, que é a igreja. Veja bem, a culpa disso tudo é do feminismo. Então, ela está preocupada em quem o homem deve arrumar pra ser a esposa, pra ser a mulher. Não pode Nossa. ser piriguete, não pode beber, não pode dar em cima de ninguém, não pode usar roupa curta. Mas aí eu te pergunto, Pietra, e o que os homens têm que fazer? Em momento algum ela se direciona aos homens, em momento algum ela responsabiliza, ela culpabiliza, inclusive ela em momento algum está abordando esses temas que tanto têm acontecido. Seria culpa do feminismo a violência sexual, violência patrimonial, violência psicológica? Será que devemos perguntar ao Calvo do Campari se a acusação dele de agressão e tentativa de estupro é culpa do feminismo também? De quem foi a culpa? E toda essa pesquisa que eu fiz é pra mostrar pra vocês exatamente por que pra muita gente isso aqui passa batido, porque que parece que é um homem dando conselho pra mulheres, pra elas terem um relacionamento melhor. Se você é homem, você fala que você já teve uma vida de cafajeste, você não quer ter mais, fale com teus parça. Vai dar conselho pra homem. Pra mim é exatamente isso. Por que não faz um vídeo voltado pra aconselhar homem, já que ele tem vivência de homem, foi um macho escroto e agora melhorou? Então vai dar conselho pras outras pessoas, gente. Vai dar conselho pra homem melhorar, porque o que tá vendo que tá acontecendo no mundo. Que é homem matar mulher, homem expor mulher. A gente não tá vendo isso acontecer de mulher com homem. Então por que a gente não foca no problema? Então começa a dar conselho pras pessoas certas. Direciona os seus conselhos, já que você é um cara, direciona os seus conselhos pros caras. Não é mais fácil fazer esse tipo de coisa? E é curioso a gente ver comentários como esse da Pietra, somando aí nessa discussão, somando de uma maneira muito complexa, né? Porque a gente já viu outras mulheres fazerem esse tipo de coisa e depois elas pedirem desculpas pras mulheres feministas, pras mulheres que defenderam, que é o caso da Cíntia Chagas. A gente já viu mulheres com um posicionamento muito parecido com o da Pietra e o que aconteceu posteriormente. Não tô dizendo que é o que vai acontecer com a Pietra, mas é o que a gente vê acontecendo com muitas mulheres. Então, assim, Você não tem que controlar a forma de vestir de uma mulher. Você não tem que controlar a carreira dela. Você não tem que controlar como ela se comporta, se é mais feminina, se é menos feminina. Tudo isso é controle. E isso faz parte do movimento Red Pill. Quer seja ele mais suave, quer seja ele mais violento. Quem é o complicadíssimo. E aí, gente, vamos continuar vendo aqui, porque o Breno Faria, esse do Café com Teu Pai, ele foi indiciado ao Ministério Público Federal e acusado de produzir conteúdo misógino, tá? Então, teve aí esse movimento, né, dessa denúncia que aconteceu contra ele. Já, mas eu não sei o que é denunciado ao Ministério Público Federal, o que é isso? Vou trazer um vídeo também pra gente poder entender o que aconteceu e por que essa denúncia rolou com ele, porque parece que ele não podia nem estar executando esse serviço online, porque ele é policial rodoviário. Vamos ver aqui o que a Daniela Almada falou. Lá do Café com Teu Pai, ele foi denunciado ao Ministério Público Federal. Mas aí, o que significa isso? Primeiro, vamos entender o contexto dessa denúncia. Primeiro ponto, ele é servidor da PRF, então, em tese, ele não pode se dedicar a outras atividades. E o perfil dele, o uso do perfil dele para fazer publicidade, para fazer promoção, é considerado uma outra atividade. E, além disso, alguns críticos consideram... Ou seja, parece que supostamente ele não poderia nem estar nesse outro trabalho fazendo o que ele já executa, né? Que o discurso dele tem um caráter discriminatório e misógino. E, além disso, parece que ele tem um consultório online, onde ele tem uns terapeutas lá cadastrados para ajudar a mulher. E, no caso dele, para se desvencilhar do discurso Red Pill, ele resolveu falar que ele faz o conteúdo dele para ajudar as mulheres.
Só que a partir do momento em que ele faz um vídeo falando isso daqui, essa roupa é de mulher de valor, e essa roupa é de mulher sem valor, ele não está ajudando, ele está reforçando estereótipos. Então, quando nós falamos que ele foi denunciado ao Ministério Público, significa que o Ministério Público foi convidado a analisar a situação dele. Se o Ministério Público entender que tem um caso ali de crime, o que acontece? O Ministério Público vai oferecer uma denúncia formal. Junta as provas e oferece uma denúncia. E o juiz analisa se vai arquivar o caso ou se ele vai virar réu. E a justiça, o juiz, podem recusar a denúncia do Ministério Público? Pode. Por exemplo, o juiz olha ali a situação e decide que não tem prova suficiente. Ou então o juiz entende que o fato não é um crime. Ou então ele percebe que teve um erro processual lá na denúncia. Isso faz cair todo o trabalho investigativo. Ou então quando o crime já prescreveu. Aí nesses casos o juiz fala assim, não vou seguir com isso. Mas, se o juiz entender que tem indícios mínimos ali de algum crime, ele vai seguir com... Ele aceita a denúncia do Ministério Público e esse acusado vira réu e aí começa um processo de verdade. Então agora ele pode até começar a mudar o tom dos vídeos dele, ele pode começar... Porque vale lembrar que já tá mudando. Já tem um tempinho aí que ele não tá falando de coisas tão incisivas assim, ele tá indo pra um lado um pouco mais polido, que ainda é bem problemático, mas é bem menos do que era antigamente. Começar a falar mal de homem, mas o que conta é o que ele fez lá atrás, é isso que vai ser analisado. E se o juiz, a justiça entender que realmente ele cometeu um crime, isso aí vai virar um processo, sim, ele vai ter um probleminha pra resolver, né? Lembrando que você pode falar o que você quiser, mas você tem que arcar com as consequências disso. E aí é muito doido pensar que ele produz esses conteúdos já tem um tempo e as pessoas, por ter às vezes muito aplauso ou ter algumas pessoas ali concordando, porque a gente vê que a grande maioria dos comentários que tem ali no perfil dele também são de homens, então tem mulheres também concordando com ele, mas também tem muito homem falando, é isso mesmo e tal. Enfim, com toda essa história pipocando e bombando aí, a Anitta saiu uma notícia de que ele tinha sido denunciado ao Ministério Público. A Anitta fez um comentário num post falando o seguinte: será que teremos café com justiça? A Anitta comentou num post de uma página aí de notícia que tava informando o que tinha acontecido com ele. Ela botou, finalmente um pequeno avanço. Enquanto o perfil ainda estiver ativo, seguimos perdendo. Eu preciso dizer pra vocês que eu sou uma pessoa muito cética de que isso vai dar em alguma coisa, infelizmente, tá? Porque a gente já viu essa questão do caso de aposta que a gente falou tanto aqui, e não sei o que, e não deu em nada. Então a gente vê que muita coisa dá em nada, né? É triste, mas é uma realidade. Realmente eu espero que aconteça alguma coisa. Outros perfis já caíram, tem inclusive influenciadores que estavam naquela lista lá de pessoas pra não seguir, que eles não podem nem mais criar rede social. Eles estão proibidos. Pessoas que tiveram conteúdos considerados misóginos, que ataca ali as mulheres, tiveram perfis derrubados e eles não podem nem criar novos perfis. Então vamos ver o que vai acontecer aqui com o Café com Teu Pai, né? Apesar de que alguns ali se mantiveram. Enfim. A Marcela Von Keller, ela fez um vídeo falando sobre a grande polêmica de um vídeo dele que ele disse que tinha sido tirado de contexto, que é ele falando que nem todo não é não. Esse vídeo eu pesquisei, procurei no perfil dele, eu não encontrei mais, porque o vídeo original era simplesmente um café rápido com teu pai, onde ele fala, não, nem todo não é não. É cafezinho rápido com teu pai. E era esse o vídeo, tá? A gente vai assistir aqui, porque depois ele tentou deturpar e fazer a história parecer outra. E, na verdade, o vídeo que as pessoas estavam falando era sobre esse aqui. Fala, Marcela. É assim que o amor começa a ser normalizado. Cafezinho expresso pro teu pai. Nem todo não é não. De nada. Isso aqui me revolta. Cafezinho expresso com teu pai. Nem todo não é não. De nada. Esse era o vídeo. Esse foi o vídeo que ele soltou. Não tem, o contexto é esse, porque não tem continuação. O vídeo termina. Este era o vídeo, tá? Que desapareceu do perfil dele, que eu procurei e não achei. E aí depois ele tentou fazer uma manobra ali pra dizer que era de outro vídeo. Pois bem, bora lá. Num nível, porque o não, quando é relativizado, ele vira licença pra avançar. Entende isso? E é impressionante como esse café com teu pai tem talento pra falar absurdo com cara de reflexão profunda, né? Consentimento não precisa de argumentação, nem precisa de contexto. Um não sempre será um não. E se essa frase também te causou um desconforto estranho, então puxa uma cadeira, fique aqui com a gente e seja muito bem-vinda.
A Marcela, inclusive, ela tem um conteúdo bem legal, ela é psicóloga também, ela fala bastante sobre mente humana, sobre a questão de relacionamento. E é isso que eu falo, gente, procurem seguir pessoas que falam sobre relacionamento, ou pessoas que falam sobre mente humana, que de fato estudem isso, né? Eu acho muito complicado a gente buscar informações de uma pessoa, porque assim, a gente tem 2 caminhos aqui pra seguir. Ouvir a opinião de relacionamento, de futuro e de visões de mundo de uma pessoa que estudou sobre isso, que são psicólogos e psiquiatras, né? E a gente tem um policial rodoviário falando sobre relacionamento online. É que pra mim tá muito óbvio o caminho. É o caminho da ciência ou de uma pessoa que tirou informação do c***? Aí vocês confirmam que vocês preferem seguir, porque pra mim é muito lógico, né? Vamos ouvir aqui o psico Felipe Ferronato, que também é psicólogo. Expresso teu pai. Nem todo não é não. Critiquei essa fala aqui hoje de manhã e apareceu gente dizendo que é fora do contexto. Ó, teve gente comentando no perfil desse psicólogo, ó, mais um dia ele tirando vídeo fora de contexto pra atacar o cara. Isso tudo é inveja, mano. E aí marcou esse psicólogo falando que esse vídeo foi tirado de contexto. E não foi. Sendo que é um vídeo único, solto, e como ele mesmo diz, cafezinho expresso. E junto em outro post vem uma ofensa. Quem começar a ofender vai aparecer aqui. E diferente de te xingar, eu vou trazer argumentos. Porque o meu vídeo não é uma opinião minha. As pesquisas da psicologia mostram que qualquer relativização do não aumentam a tolerância a comportamentos coercitivos e reduz a percepção de violência sexual. Então não é inveja. É só psicologia básica. E como eu te falei, ideias moldam atitudes. E atitudes vão moldar comportamentos. E quando a gente fala para milhares de pessoas sobre comportamento humano, a gente tem uma maior responsabilidade. Se vocês não me seguem, me sigam para conteúdo com responsabilidade sobre psicologia e relacionamentos. E é exatamente isso. Gente, por que essas pessoas não são maiores e as pessoas estão aplaudindo um cara que segura uma xícara de café e é policial? E não sabe absolutamente nada da mente humana que não seja a própria vivência. Ele olha a vivência dele, leva como uma verdade absoluta a vivência das pessoas próximas e fé, e as pessoas acreditando e... Divo! Sendo que tem gente que estuda anos sobre psique humana, comportamento... É essas pessoas que têm que ser aplaudidas, como o psicólogo Felipe Ferronato, que eu acabei de mostrar, ou a Marcela Von Keller. Por que é que vai ficar seguindo café com teu pai? Aí agora vamos ver a manobra que ele fez, porque a manobra que ele fez foi que aquele vídeo foi tirado de contexto. Vocês viram como era? Era um vídeo no mato, onde ele falava cafezinho expresso, falava nem todo não é não e saía. Esse era o vídeo completo, não tinha contexto, era exatamente esse o vídeo. Aí ele soltou um outro vídeo, que ele falou que a galera tava tirando esse vídeo de contexto, na verdade esse vídeo também foi soltado no passado, né, em 2025, eu acho. E aí ele falou que esse vídeo aqui que foi tirado de contexto. Vamos ver aqui o vídeo que ele falou que foi tirado de contexto. Não é não. Peraí, mas você disse que tudo que não é assim Peraí. óbvio... Nem todo não é não. Peraí, mas você disse que tudo que não é assim óbvio é um não. Presta atenção nesse aqui que é diferente. Esse é o café com teu pai. Vai me dizer que não teve pelo menos uma vez na sua vida que você dificultou a vida de um cara só pra ver ele se esforçar um pouco mais. Se você nunca fez isso, deveria fazer. O homem precisa do desafio pra se manter. E aí é isso, é sobre tipo assim, ficar estimulando mulher a entrar em relacionamento com joguinho. Ai, homem é de joguinho e tal. Homem merda é de joguinho. Se você precisa ficar estimulando esse tipo de coisa, você tá lidando com um homem bosta, com merda, com lixo. É esse tipo de pessoa que você quer conquistar e você quer ter pra sua vida, um homem merda desse? Um lixo de cara? Que você precisa ficar fazendo um joguinho pra ele se prender a você, porque... Ai, porque senão ele perde a graça, porque homem é conquistador. Homem merda é assim. Direciona a energia pra outro tipo de cara. Interessado. E a forma mais eficiente de você conseguir isso é colocando alguns obstáculos entre ele e o objetivo dele. Anota essa aí. O que realmente dá certo pra fazer um cara ficar e assumir você é fazer ele se apaixonar por você antes dele ter você. O cara que luta pra te conquistar e se apaixona ao longo do processo, quando consegue, fica. Isso porque ele não ganhou, ele precisou conquistar. É igual qualquer outra coisa na vida. O que vem fácil, vai fácil. De nada. Nem todo não. Nossa, que... Ai, ele é tão divertido, gente. Ele é tão engraçado. Olha, ele chutando a tela. Achei ele bem divertido, realmente. Aí ele pegou e soltou outro vídeo, porque ele começou a dizer que o nem todo não é não foi tirado de contexto desse vídeo. Só que a gente acabou de ver que teve um outro vídeo que era completo e que ele simplesmente ignora que aquele vídeo existiu, que ele soltou aquele vídeo. Porque eu catei o vídeo e não achei. Por que não deixou o vídeo no perfil? Deixa lá, bota o link do vídeo. Agora tá falando que é esse vídeo, sendo que a gente viu que o vídeo era outro, que era o vídeo completo. E aí o melhor é o pessoal defendendo nos comentários. Ficam tirando que o cara fala de contexto. Eu acabei de mostrar o contexto inteiro e o contexto inteiro é uma bosta. O contexto inteiro é uma merda, gente. O primeiro vídeo, que era inteiro, já era por si só problemático em níveis estratosféricos. E aí esse aqui que ele diz que tirou de contexto, quando a gente vê o contexto todo, continua sendo uma bomba. Então eu não tô entendendo. Qual que é o ponto aqui?
O outro vídeo era horrível, esse é pior ainda. Que às vezes quando fala menos é ruim, mas falou mais, piorou. Piora. Aí ele soltou esse vídeo aqui explicando, ó, botando o mesmo vídeo. Peraí, mas você disse E aí ele chocado, nem todo não é não. E vamos ver o que ele fala no final pra justificar, que ele vai justificar aqui, ó. Ó. que é óbvio ou não. Agora eu vou te mostrar como é que seu influenciador favorito tá tratando você como se fosse burra, te manipulando, distorcendo tudo que eu falo pra garantir a sua raiva e você lá dar engajamento no post dele. Presta atenção. E aí, isso que ele fala é exata, porque eu acabei de mostrar o vídeo dele completo e acabei de refutar e dizer o que eu acho que é o que acontece. A mulher não precisa tentar conquistar esse tipo de homem que gosta de joguinho. Se tem homem que é de boa, se tem pessoas que são tranquilas, se tem pessoas que você pode simplesmente gostar delas e elas gostarem de você. Não precisa ficar dificultando as coisas, não precisa ficar criando regra pra como a mulher tem que se adequar e como a mulher tem que se adaptar ao cara que gosta de joguinho. Foda-se esse homem! Foda-se esse cara! Meu Deus do céu! E qual o conselho dá pro homem? Que tal? Homens, parem de fazer joguinho. Homens, parem de agir como se vocês tivessem 10 anos de idade. Comecem a agir como homens. Homens, parem de julgar a roupa que uma mulher veste. Ah, se ela usa assim, se ela usa assado. É isso. E ele fala, o influenciador quer que você tenha raiva. Ele está manipulando o que eu falo. E você não tá fazendo isso? E o vídeo completo lá que você falava, nem todo não é não, cafezinho expresso. Ué, você soltou esse vídeo. E o vídeo era completo, ninguém tirou ele de contexto. Você não vai falar desse vídeo? Aí eu não tô entendendo. Aí ele fala que as pessoas estão manipulando as outras pra odiar ele, sendo que ele tá manipulando a própria audiência dele e o povo tá defendendo lá. É verdade, as pessoas tiram tudo que você fala de contexto. Não, ninguém tá tirando. Olha as merdas que esse homem fala, gente. Eu sabia que esse vídeo ia me irritar, eu sabia que esse vídeo ia me emputecer. Não sei, que ódio, Esse aqui que é diferente. Esse é o café com teu pai. Vamos pular que a gente já viu o vídeo inteiro dele, que é exatamente o vídeo que a gente assistiu, tá no perfil dele. Aí vamos ver o que ele vai terminar falando. Pra manter um homem interessado em você. De nada. Num post onde eu ensino o que você deve fazer pra manter um homem interessado em você, ele diz... Num post que eu ensino o que você deve fazer pra manter um homem interessado em você. Um homem falando o que uma mulher tem que fazer pro homem se manter interessado nela e ele não acha isso problemático. Gente, ele não acha. Ele não acha. Então tá. Dizem que eu tô propagando um discurso machista, misógino, e estão me acusando de um monte de outras coisas aí que eu não vou nem falar pro post não cair. É isso que o seu influenciador favorito faz com você. Ele te faz de boba pra garantir engajamento. E ele fazendo uma carinha como se ele estivesse fazendo a maior mousse do mundo. Amor, essa sua mousse é um pote de merda. Tudo bem. Gente, aí a gente trouxe aqui as coisas, né? E vamos ver a galera super defendendo aqui nos comentários. Que aí tem, ó. Não, mas o povo não tá defendendo, não. Olha, gente, que a pessoa consegue... Botaram 1,56 pra mim é horário. O cara só ajuda a gente. Botaram, ó. Ela quis dificultar a vida deste homem pra conquistar ela. Ele colocou o e a Se ela tivesse seguido seu conselho, estaria viva? E aí você vê que é uma discussão tão simples. E é uma dificuldade tão grande. E é uma necessidade tão grande dessa galera de ficar fazendo manobra pra poder dizer que tá certa. Em vez de simplesmente chegar e falar o seguinte... Olha, eu realmente... Vários vídeos meus são de serviço. Eu falei um monte de bosta. Realmente eu vou rever meu conteúdo. Eu vou direcionar meu conteúdo pra homem. Não. A pessoa insiste de que não tem nenhum problema no que ela tá falando. Ela não consegue enxergar. As pessoas discutem, as pessoas falam e a pessoa não consegue entender. Então não tem como desenhar. Chegou um nível que não tem mais como desenhar pra essa pessoa. E aí, a gente vai ver outra psicóloga. Eu tô trazendo muita psicóloga, psiquiatra aqui pra vocês poderem entender. Karen Louise falando do conteúdo dele de novo. Vamos ver aqui que depois a gente vai ver a resposta que ele deu pra Anitta. Uma resposta extremamente machista, obviamente, né? Nós poderíamos esperar nada diferente. Vamos ver aqui. Não. Peraí, mas você disse que tudo que não é assim óbvio ou não. Presta atenção nesse aqui que é diferente. Esse é o café com teu pai. Vai me dizer que eu não aguento mais ver o vídeo desse homem, a gente já assistiu esse vídeo, tá? Ela vai refutar esse vídeo. Eu vou avançar, porque eu não tô mais aguentando ver a voz dele. Mais decente você conseguir isso é colocando alguns obstáculos entre ele e o objetivo dele. O não nunca deveria ser relativizado. E ver um influenciador com tanto alcance reforçando a ideia de que nem todo não é extremamente perigoso. Quando alguém diz que nem todo não é não, está comunicando uma mensagem muito específica para quem ouve. O não da mulher pode ser sim. Você precisa decifrar. E é aí que começa o problema. Porque se o não pode ser sim, então o homem que insiste está fazendo a coisa certa. O homem que não aceita a negativa está sendo persistente. O homem que ignora o limite está conquistando. E quando alguém é ensinado que não precisa respeitar o não porque pode ser jogo, ele deixa de respeitar o não em qualquer contexto. A mulher que sorriu educadamente, ela está afim, só está se fazendo de difícil. A mulher que disse não, mas foi gentil, ela quer, mas está testando. Essa lógica não é conquista, é treinamento para não respeitar limites. E olha só, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, o Brasil registra
a cada 6 minutos. São mais de 74 mil casos registrados por ano, e especialistas estimam que apenas 10% dos casos são efetivamente denunciados. Isso não é coincidência, mas é produto de uma cultura que ensina repetidamente que o não feminino é negociável. Então, convenhamos, se uma mulher disse não, mas queria dizer sim, esse é o problema dela, não a justificativa dele. Ele não tem que decifrar a intenção, não tem que interpretar, não tem que ler nas entrelinhas. Porque se ele passa do limite, baseado na lógica de que talvez seja jogo, e ela realmente queria dizer não, o que acontece? Ele viola o limite de alguém, e a justificativa, achei que era jogo, não apaga isso. E não é desculpa pra isso, não é responsabilidade do homem adivinhar, é responsabilidade dele respeitar. A conquista em um relacionamento saudável acontece através da construção de afinidade, do humor, do tempo e do interesse mútuo. Não precisa haver um obstáculo para haver valor. Demonstrar interesse e ser direta não torna a mulher fácil. É perfeitamente possível ir com calma, conhecer a pessoa, estabelecer limites, sem precisar mentir sobre o próprio desejo. Falar que a mulher deve se fazer de difícil reforça o estereótipo de que mulheres são manipuladoras e que homens são impulsivos e incapazes de controlar seus instintos diante de um desafio. Isso desumaniza os dois lados. E se um relacionamento depende de joguinhos para existir, de fingir, de dizer não querendo dizer sim, de se fazer de difícil para manter o interesse, esse relacionamento não está sendo construído entre dois adultos maduros. E eu sei que relacionamentos no início têm esse ar de conquista, mas existe uma diferença enorme entre conquista saudável e joguinho. Conquista saudável ocorre com dois adultos que demonstram interesse genuíno, que vão se conhecendo aos poucos, que constroem conexão real. A mulher, ela pode querer ir com calma, conhecer melhor a pessoa antes de se abrir, e isso é completamente legítimo. O que não faz sentido é fingir que não quer quando quer, dizer não querendo dizer sim, performar desinteresse para parecer mais interessante. E quando você tem milhões de seguidores, as suas palavras não são só opinião. Elas moldam perspectivas, validam comportamentos, ensinam como o mundo funciona para pessoas que estão formando suas visões sobre relacionamento. E para o influenciador que diz que nem todo não é não, você tem o direito de ter essa opinião. Mas quando você espalha essa mensagem para milhões de pessoas, em um país onde uma mulher é cada 6 minutos, você precisa entender o peso do que está dizendo. Porque palavras moldam cultura, cultura molda comportamento, e comportamento tem consequências reais. E é por isso que o não nunca deveria ser relativizado por ninguém e em nenhum contexto. Nem todo... Nossa, ela foi tão assertiva que eu não tenho nada mais pra agregar. Pra mim é exatamente isso. E agora a gente vai ver como ele é um cara incrível e maravilhoso. A Anitta fez aquele comentário no post e aí ele resolveu fazer um vídeo inteiro pra Anitta. E aí já vou começar aqui com uma coisa que eu acho curiosa, que é assim que vocês derem play no vídeo, que eu der play no vídeo, vocês vão perceber. Eu vou dar play aqui, ó. Empresária, foda, milionária. Vocês estão ouvindo de fone? Não. Se vocês estiverem ouvindo de fone, vocês vão perceber que só um fone tá funcionando. Aí eu acho muito curioso a gente conseguir, as pessoas quererem seguir conselhos de uma pessoa que não consegue nem regular a porra do áudio do vídeo. O homem sabe regular um áudio. Colocou o som em um lado só. Parece que quebrou um lado do fone, não sabe editar um vídeo. E aí quer dar conselho pros outros. Que tal você aprender a editar um vídeo? Solitária e triste. É óbvio que uma mulher que conquistou o mundo, mas não consegue amar e nem ser amada de verdade por um homem é o exemplo perfeito de tudo que eu falo aqui. Imagina uma mulher, como se o objetivo da mulher tivesse que ser amada por um homem. Porque as mulheres que não querem casar, que não querem se relacionar com ninguém, querem ser solteiras pro resto da vida. Gente, um grande f*** se ter um relacionamento ou não. Isso não te valida como ser humano. F***se. A maioria das pessoas estão em relacionamentos fracassados. Só pra estar num relacionamento. E aí? E aí? Dane-se. Vai ser solteiro, vai ser feliz, vai ser solteira, dane-se. Aí ele tá criando regra aqui porque a Anitta não é amada. Porque Imagina você ter poder e dinheiro pra fazer o que quiser. E mesmo assim não ter paz ao deitar no travesseiro porque não consegue amar ninguém nem ser amada pelas suas qualidades, por quem você... E ele tá tirando isso da onde, gente? Que ele conhece a Anitta no íntimo? Eu meti um processo bem no dele. Conhece a Anitta da onde pra poder traçar essa linha? De que ela não é amada por ninguém? Da onde que ele tirou isso? Essa informação? Elas falam que o meu conteúdo incentiva a discriminação contra a mulher. Mas não sou eu quem produz clipes objetificando e transformando a mulher no mero brinquedo sexual pro homem. E também não sou eu quem incentiva milhões de mulheres no mundo a reproduzirem esse comportamento. Fora a sua vida que ela mostra... Gente, mas a Anitta pode fazer isso como uma mulher que, se quiser seguir uma coisa, né, uma linha cristã, também tem o direito de seguir. A mulher tem o direito de fazer aquilo que ela quiser. Agora, não cabe a você dizer a mulher que veste isso é a mulher respeitada, a mulher que veste... Não cabe a você. A mulher faz o que ela quiser. Com esse mesmo alcance e incentiva crianças e jovens a seguirem o mesmo caminho. E ainda tem a proximidade com o cara envolvido com...
Agora, quem é que faz mal de verdade pra mulher? O cara que é casado, pai de família, e fala pra você não dar pra qualquer um, que isso vai te trazer consequências? Que diz pra você não se vestir de forma vulgar porque a sociedade vai te julgar? Que fala pra você proteger a sua imagem, a sua reputação? Ou uma mulher com mais de 60 milhões de seguidores que incentiva... Cara, como ele faz uma manobra pra falar as coisas, cara. E o pior é que tem gente que é engambelada com isso. A gente vai ver um vídeo de uma outra influenciadora depois do vídeo outras dele. mulheres a serem usadas e descartadas. Será que no fundo ela só não quer que nenhuma mulher tenha aquilo que ela não consegue ter? Quem é que mais prejudica a mulher? Eu, que tô aqui todo dia expondo os pensamentos e os comportamentos do homem, só não enxerga quem não quer. Se você já assistiu o documentário dela na Netflix, você sabe sobre o vazio existencial e sobre a solidão que ela vive. Mas ela também tá buscando um caminho. Ela tá tentando se limpar disso tudo. Mas a crise é tão grande que ela mal se enquadra na própria identidade. Aos 32 anos, a Anitta já passou por mais de 50 cirurgias plásticas e procedimentos. A própria Anitta comparou esses procedimentos a trocar de cabelo. E disse que sente adrenalina a cada renovação. Esse não é o comportamento de alguém que tá feliz e satisfeita, mas de alguém que não consegue. Na verdade, é alguém que está buscando ainda mais satisfação. Agora a pessoa fazer uma cirurgia plástica significa que... Eu não tô entendendo. A pessoa querer fazer uma cirurgia, mudar um negócio... Inclusive, recomendaria algumas. Aceitar. Uma mulher que venceu em tudo, mas que segue se refazendo como se ainda não fosse o suficiente. Ela já declarou ter tido mais de 60 namorados, sem contar os casos passageiros. E dentro Gente, e o f***? E o f***? dessa narrativa de excessos, o afeto também vira uma espécie de fast food. Relacionamentos começam e acabam com a mesma rapidez que um procedimento estético é feito e refeito. E o mais assustador é que perceber que esse modelo Anitta de constante reinvenção se tornou aspiracional para centenas e milhares de mulheres no mundo. Mulheres comuns, que não têm sua fama nem seu dinheiro, mas que tentam replicar seu ritmo, sua imagem e o seu padrão. Repito, será que no fundo ela só não quer que nenhuma mulher tenha aquilo que ela não consegue ter? Anitta, eu entendo você não gostar do que eu falo, porque eu sou aquele que lembra exatamente o que você está tentando esquecer. Que a felicidade é o fruto de uma guerra interior que travamos todos os dias contra nós mesmos, e não contra o mundo ou contra as pessoas. De nada. Poderosa. Gente, eu nunca imaginei que eu ia ver uma pessoa tentar fazer uma volta tão grande em um assunto tão simples. As coisas que as pessoas pontuam sobre ele não responde. E a maneira dele de responder é atacando uma mulher e dizendo: olha como eu defendo as mulheres, jogando uma na fogueira. Que ótima maneira de provar que você defende as mulheres, chamando uma mulher de piranha, sem amor, dizendo que tudo que ela tem é dinheiro. Uma ótima maneira. Ótima de você defender as mulheres. Você tacar uma na fogueira e pisar em cima da cabeça dela. É ótimo. Porque quando a gente vê uma mulher reproduzindo esses pensamentos, é tentar entender e conversar, porque o caso que aconteceu com a Cíntia Chagas, é triste o que aconteceu com ela, mas ela conseguiu revisitar muitos lugares, ela conseguiu conversar com outras mulheres, ela conseguiu abrir os olhos em muitos aspectos, e ainda assim, ela é uma mulher que segue ali padrões religiosos, coisas, e tudo bem. Eu acho que é sobre não bater palma pra maluco, que é o caso desse homem, gente. Sobre as coisas que esse cara fala. A gente vai ver agora a Café com Jazz, que ela tinha esse arroba, inclusive, antes dele, tá, gente? Coitada, que agora não pode nem usar mais o arroba dela, porque parece que o arroba dela tá sujo com esse negócio de café. Mas aí vamos ver aqui Café com Jazz, o que ela falou. Parem de escutar os conselhos desse cara. Mulher e gosta de café com teu pai, a gente precisa conversar. Lembrando que isso aqui é só minha opinião. Se você não gostar, não precisa me cancelar, só continuar rolando. O Café com teu pai, pra quem não conhece, é um perfil que começou a publicar alguns vídeos que eles passam meio despercebido como uma certa motivacional, um tapa de realidade, aqueles vídeos que a gente gosta de assistir. Porém, se você começar a ligar um pouquinho do seu filtro racional, você vai começar a perceber que ele está reforçando ideais misóginos e machistas. Basicamente, vendo alguns dos vídeos dele e vendo os comentários, ele reforça a ideia de que o homem é assim e pronto. E que nós, mulheres ou outras pessoas, precisamos adaptar a realidade do homem. O homem, basicamente, ele funciona assim. Você não pode mandar muitas mensagens, você não pode dar muita atenção, você precisa saber jogar o jogo dele. Ou que tal a gente começar a indicar pros homens irem para a terapia para conseguir tratar justamente essas características e princípios machistas que a sociedade reforça como algo super bacana, ao invés de mandar ele subir uma montanha com vários outros homens para se tornar um homem. E é mais problemática ainda se você é mulher e você vê esses vídeos e concorda com ele, ou muito pior, coloca em prática as dicas que ele está dando para você lidar com sua vida ou lidar com a vida em relação a um homem. Porque se você é mulher, você já deve estar acostumado a escutar muito que você precisa mudar, que você precisa se adaptar, que você precisa ser mais compreensível, que você precisa ser um pouco mais sensível. Enquanto o homem com quem você convive, gostaria de conviver, pode passar a vida inteira dele sendo como ele é, porque as pessoas precisam entender que o homem é assim e pronto. Essa é a forma de macho lidar com o mundo. Para de escutar o que você precisa fazer em relação ao seu homem e começa a convencer ele de que várias das atitudes e falas e ações dele são sim machistas e não é ok, que você não vai aceitar esse tipo de comportamento. Todos nós precisamos passar por terapia, não é só o homem ou a mulher. Mas o problema é que eu vejo que a sociedade passa muito mais pano e mão na cabeça se o homem não é compreensível em querer procurar entender os seus sentimentos e querer se curar. Se existe algo bem macho, é ir pra terapia sim e se curar. Pelo amor de Deus, parem de escutar Café com seu pai.
Pelo amor. Bom, eu acho que ela foi bem assertiva também em tudo que ela falou aqui. Pra mim, o grande resumo dessa história, por isso que eu quis trazer esse vídeo pra vocês também, primeiro, meu público é mais de 80% feminino, né? E eu acho que ninguém melhor do que as próprias mulheres nos comentários desse vídeo falarem a opinião delas. Então eu vou deixar aqui em aberto pra vocês comentarem. O que vocês acham? Contrapontos, pontos, óbvio, respeitando a opinião das outras pessoas, mas eu acho que é criando um debate saudável, uma discussão, onde a gente consiga entender e de fato entrar nessas discussões, que um conteúdo desse é sim danoso com tudo que a gente tá vendo. Eu poderia trazer milhares de notícias de feminicídio, de coisas absurdas que estão acontecendo com as mulheres na sociedade, mas eu acho que não tem a necessidade de fazer isso, porque a gente tá vendo no jornal, nas notícias. É o que a gente tá vendo todo dia acontecendo. E não adianta dizer que esse tipo de perfil ou esse tipo de discurso não reitera, porque eu acabei de trazer aqui comprovações de psicólogos e psiquiatras com estudos mostrando o quanto a relativização do não é uma coisa perigosa. E não só esse conteúdo, mas, gente, o definir ou não que uma mulher deve ou não vestir, e vários outros discursos que esse cara propaga no perfil dele. Enfim, vou deixar em aberto aqui nos comentários pra vocês criarem as discussões aqui também de vocês. E é isso. Esse é um vídeo que aconteceu recentemente. Eu não sei se a Anitta vai responder isso. Eu acredito que a Anitta não vai responder isso, porque eu acho que uma resposta da Anitta traria ainda mais palco pra esse cara. E eu quero saber o que vocês acharam desse caso. Comentem aqui, deem a opinião de vocês. Vamos ver os desdobramentos, se de fato vai acontecer alguma coisa, né, nessa denúncia aí ao Ministério Público. E qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, tá? É isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau.